Amém. Irmãos, hoje é Dia dos Pais. Então, peço que os irmãos abram suas Bíblias em Efésios, capítulo 6. Eu vou ler do 1 ao 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Então, a palavra de Deus aqui em Efésios fala para pais, fala para filhos, e hoje, nesse Dia dos Pais, queria trazer algumas reflexões, alguns exemplos de pais da Bíblia, tendo em mente essa visão de que os filhos precisam ser obedientes aos pais, né? E aqui diz, né, obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, ou seja, é correto, é o certo a se fazer, é que os filhos sejam obedientes a vossos pais. Mas também há uma admoestação muito clara aqui para os filhos, que são duas, na verdade. A primeira é não provocar a ira a vossos filhos, e essa primeira parte eu não vou me ater aqui, porque já temos uma pregação aqui sobre isso, né? Que provocar a ira não é irritar os vossos filhos. Irritar os vossos filhos ou deixá-los irados faz parte da natureza paternal, especialmente com adolescentes ou com crianças pequenas, que são as duas grandes fases de birra e pirraça das crianças, né? Então faz parte, não tem problema nenhum você deixar seus filhos irritados, não tem nada demais. A questão aqui é não conduzi-los, por isso que esse A está craseado. Não provoqueis a, não conduzireis a, não levareis a ira, e a ira do Senhor. Ou seja, em alguma medida, nós pais temos o potencial de destruir a vida dos nossos filhos. Temos o grande potencial de destruir. Quando a Bíblia fala assim, honra teu pai e tua mãe, é uma coisa, normalmente é uma ordem, um mandamento, mas que é benéfico, né? Faça isso, faça aquilo, ame ao Senhor e tudo mais. Normalmente, quando diz assim, não tomarás outros deuses, não faça tal coisa, são coisas que nós já temos talvez uma certa inclinação maior de fazer, e as punições são mais fortes. Então, quando tem essa ordenança, não provoqueis a ira aos vossos filhos, é porque há uma chance muito grande de pais ruins conduzirem seus filhos ao inferno. E é isso. Posto isso, eu não vou me ater a isso, porque, como eu já disse, temos uma pregação aqui, foi até o irmão Zé Renato que fez, então procura aí, e vai estar bem amplo, esse tema está bem discutido com muitos versículos. Mas aqui eu vou me ater à segunda parte. Criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, nesse Dia dos Pais, o mundo costuma ilustrar quanto o pai é legal, é amigo do filho, é uma série de outras coisas, né? E que não deve ser o nosso objetivo. O nosso objetivo enquanto pai é o objetivo de Deus para conosco. Nós jamais conseguiremos ter o amor de Deus para com nossos filhos, isso é óbvio, né? Então não vou nem trazer esse exemplo que muitas vezes é dado. Mas é ter a noção de que é o quê? Criá-los. Através do quê? Doutrina e admoestação. Esse é o modelo pelo qual o próprio Deus fundou o povo de Deus e criou e cultivou o povo de Deus. Quando nós lemos, nós acabamos de ler agora Êxodo, o que nós vemos? Doutrina, muita doutrina e muita admoestação. E isso é orientado em todas as cartas às igrejas, isso é orientado pelo próprio Jesus. Então Deus espera que nós eduquemos nossos filhos, espera que os pastores cultivem as igrejas através de doutrina e admoestação. Esse é o papel de um pai. E aqui nós vamos ver alguns exemplos de pais bíblicos que colocaram
vamos dizer assim, Deus acima dos seus filhos, que eu acredito que seja talvez o grande desafio dos pais de hoje. Colocar o Senhor Deus acima dos seus filhos. E existe assim, só na estrutura familiar, é importante deixar claro que para o pai, a mãe, a esposa, deve ser mais importante que o filho. O filho está abaixo da esposa, abaixo da mulher, mas ele tem essa obrigação. A tendência de hoje, do mundo de hoje, é colocar os filhos acima de todo mundo. Acima de todo mundo. E até lembro que vi, né, uma placa, um adesivo num carro que dizia isso, né? Servos, na placa, servos do rei. Aí não lembro, acho que era Rei Arthur, sei lá. Eu estava com alguém, você servo, era você não? No posto de... Hã? Não, a gente estava no posto de gasolina, no carro da frente, estava assim, servos do Rei Arthur. Não lembro. Aí eu fiquei olhando aquilo, né? Na minha cabeça, fiquei pensando que esse cara gosta do livro do Rei Arthur e tal. Aí não, tinha um bebê no carrinho lá, na cadeirinha, e falou, Arthur, não sei o quê. Aí o reizinho lá, né? Já era os servos do Rei Arthur, que é uma tendência de hoje. O primeiro pai que eu vou adotar, né, para a gente estudar aqui, está lá em Gênesis 22. Esse que é, lógico, né, o grande exemplo, né, chamado de pai, inclusive, da fé. É Gênesis 22. Gênesis 22 vai dizer assim: E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então pensa nesse contexto. Abraão, ele havia a promessa para ele de que ele seria pai de uma grande nação. Ele já é idoso, sua esposa idosa, os dois com mais de 90 anos. Finalmente nasce seu filho, Isaque. E aqui, o texto deixa bem claro que Isaque não era um bebê, não era uma criança pequena, era já um rapaz que caminhou e forte o suficiente para ajudar a carregar a lenha. Depois você lendo aí, você vai ver. E Deus pede a Abraão que sacrifique este filho, e para matá-lo, de forma bem clara, né? Toma agora o teu filho, e frisa, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto. Abraão já tinha despejado um dos seus filhos, né? Ismael, o filho que ele teve de forma errada, e já tinha mandado embora, e agora Deus pede que esse filho seja oferecido em holocausto. E ele imediatamente, no dia seguinte, de madrugada, né, manhã de madrugada, ele já pega suas coisas e vai oferecer o holocausto. Vai caminhando com seu filho, prepara, leva 2 moços. Então essa é uma caminhada que é muito descrita como sendo Abraão e um filho pequenininho, né, que fala alguma coisa, e tem aquele coisa romântica ali, falando, pai, não sei o que, e tal. Mas na verdade é um filho já adolescente, talvez, com 2 moços ajudando, tá todo mundo sabendo o que vai acontecer ali. Requer ou não requer muita fé? O texto lá em Hebreus, se você depois for lá, ele vai dizer que Abraão ofereceu Isaque considerando que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Ele sabia que Deus iria ressuscitá-lo. Abraão obedeceu a ordem de oferecer Isaque, obrigado, firmando de que Deus não o deixaria sem seu filho. Ele cria que ele ressuscitaria. Não é isso? Você abriu lá, não? 17 e 19. 11, 17 e 19.
Ofereceu a Isaac, quando foi provado, assim que ele tem recebido as promessas, começou sobre ninguém. Sendo de Isaac, será chamado de descendência, considerou que Deus era poderoso para até entre os mortos ressuscitar. Exatamente. Então Isaac, Abraão, ele foi caminhando, ele sabia que a promessa vinha através de Isaac. Logo, se Deus pediu para oferecê-lo, o que ele imaginou? Eu vou matar ele, sem sombra de dúvida. E ele cria que Deus o ressuscitaria. Era poderoso. Ele não desacreditou na promessa de que seria através de Isaac. Por essa razão, ele é considerado o pai da fé. Quando nós vemos isso, na cabeça de Abraão, quem estava em primeiro lugar para ele? Isaac ou Deus? Deus, é inquestionável. Abraão faria qualquer coisa que lhe fosse requisitado. Não é à toa que ele é chamado de pai da fé. Então esse é o primeiro grande exemplo que nós temos. Hoje, nós temos muito pouco sendo cobrado de nós. Em hipótese alguma, jamais Deus nos pedirá isso. De forma literal, dessa forma. Porque não existe mais holocausto, não existe mais sacrifício a ser feito. Isso nunca vai acontecer. Por que eu digo isso? Porque tem gente por aí que ouve coisa, que vê coisa, e acaba... Se alguém pedir isso, está errado, não vem de Deus. Jamais, em hipótese alguma, isso acontecerá novamente. Foi uma única vez, inclusive uma única vez na Bíblia. Inclusive como referência ao próprio Deus que ofereceu o seu próprio Filho. Tá? Acabou. Ele já é o pai da fé. Não tem mais, isso nunca mais vai acontecer, em hipótese alguma. Mas nos é requisitado pequenos sacrifícios. Abrir mão de uma coisa ou outra. Como assim? Não. Nem aborto, imagina, de forma nenhuma. Não tem a menor possibilidade. Sobre o aborto, a Bíblia diz claramente que a vida está dentro da barriga. Lá no livro de Jó, diz especificamente quando ele desejava ter morrido na barriga de sua mãe, no ventre da sua mãe. Ou seja, ele estava vivo e desejava ter morrido lá, de tanta angústia e sofrimento. Dessa forma, isso nunca, jamais, eu estou fazendo esse disclaimer aqui porque tem gente doida por aí. Então, já que estamos tratando desse assunto, isso não vai acontecer. Nunca, jamais. No entanto, temos outras coisas que nós precisamos refletir, muitas vezes, em relação aos nossos filhos. Você quer ver um exemplo? A Bíblia nos ordena, e aí pensa bem nessa gestão de coisas. Deus falou com Abraão. Abraão obedeceu. Simples. Mas Deus fala com a gente também, através da Bíblia. Ele não vai vir um anjo, não vai vir nada. Ele já deixou, já chegou à plenitude dos tempos, já foi revelada a graça de Deus, já está escrito. Ele já falou, por exemplo, para você disciplinar os seus filhos. Mas muitas vezes os pais não sacrificam o mínimo. Não quer oferecer o mínimo de constrangimento, o mínimo de dor, o mínimo de nada. E temos alguns desafios extras. Por exemplo, hoje em dia, se você botar uma criança para trabalhar, você vai ter que ser preso, não pode, hipótese alguma. Mas você poderia botar ele para te ajudar nas coisas, né? Esses dias eu estava vendo aí, hoje, né, a Carla estava comentando que tinha uma profissão aí antigamente, né? Qual século? 1900. Ou seja, quase no máximo 200 anos atrás, as crianças de 4, 5 anos trabalhavam com seus pais, ajudando a limpar a chaminé, trabalhavam, porque era mais fácil de entrar e tal, e fazia parte do sustento da vida. Quando nós vemos alguns exemplos de crianças na Bíblia, o próprio Sunamita, né? O filho dela estava lá no campo com seu pai. O pai estava trabalhando e o filho estava lá. Ou seja, temos vários desafios diante de nós. Temos desafios em relação à legislação, a gente tem que obedecer às leis, mas temos também coisas que a Bíblia nos ordena e que temos que cumprir. E quando há o conflito entre um e outro, a gente cumpre, segue aquilo que está prescrito na Bíblia. Então, também tem a ideia de oferecer os nossos filhos a Deus. Então, estar disposto a colocar Deus acima dos filhos,
É o primeiro ponto. E o segundo ponto que essa lição nos traz é a ideia de que nós precisamos entregar nossos filhos a Deus. E isso inclui tudo. Tudo. Desde de ensinar a palavra de Deus, trazer para a igreja, estimular para que eles sejam salvos e, por fim, participar da ceia, batizar e ter a comunhão com os irmãos. Tudo faz parte da nossa vida, inclusive algo que nós estamos já fazendo, né? Planejando para batizar as crianças aí da igreja no final do ano. Muito bem, então esse é o primeiro exemplo. O segundo, então só para deixar claro, Abraão tinha fé de que se ele o matasse, Deus o ressuscitaria, e isso não acontece mais hoje. O segundo grande exemplo, e esse exemplo eu destaquei muito, porque tem a ver com a nossa realidade específica, e quando eu digo a realidade não nossa, pessoal, mas a nossa do nosso tempo, em que nós estamos vivendo, é Noé. Lá em Hebreus 11, a Bíblia fala que Noé, ele preparou a arca para a salvação da sua família, né? E o texto aqui, eu já estou em Gênesis, vou ler aqui em Gênesis rapidinho. Verso 5, capítulo 5, perdão, diz assim: E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé Sem, Cão e Jafé. E no capítulo 7, diz assim: E era Noé, versículo 6, capítulo 7, verso 6. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e suas mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. E aí vai falar tudo o que aconteceu, né? Então Noé, ele pregou por 100 anos para a salvação das pessoas. 100 anos. Quantas pessoas, além da sua família, entraram na arca com ele? Zero. Então, talvez seja ele o pregador mais fracassado em termos de conversões da Bíblia, né? Temos Jonas, que tem 120 mil conversões, temos Noé, que teve 0. São comparativos, né? Jonas talvez o maior, Jonas e Paulo ali, e Noé. 100 anos pregando, 0 pessoas entraram na arca. Você imagina como deve ter sido, porque a arca era grande. Você imagina Noé construindo a arca por 100 anos, construindo aquilo ali, provavelmente com a ajuda dos seus filhos, e seja lá mais como for, que foi construído, com a orientação de Deus ali, foi construindo, e pregando: olha, vai vir o dilúvio, Deus vai destruir a terra, para com isso. Não diz o que ele pregava, né? Mas ele pregava a salvação por meio da arca ali também, que era um instrumento que Deus utilizou, né? Para a salvação física da morte na terra ali. E ninguém ouviu, ninguém deu ouvidos, mas os seus filhos ouviram. Os seus filhos entraram com ele na arca, todos os seus filhos. E não só os seus filhos, suas noras também. Ele foi o responsável por isso. Então, por que eu digo que isso tem muito a ver? Porque nós, dessa igreja, somos também pregadores. Nós pregamos e também somos pouco ouvidos. Também somos pouco, vivemos um momento de muita descrença. A Bíblia diz, Jesus fala que a volta dele seria num período como se fosse no período de Noé. E o que é? As pessoas estavam casando, dando-se em casamento, festejando, e de repente vem a destruição. Ou seja, as pessoas não estarão se importando com as coisas de Deus. A tendência é que os crentes genuínos, como nós somos, tenham cada vez menos conversões. Cada vez menos e menos pessoas vão ouvir. Quem se excede a essa regra? E que deve se exceder? Os nossos filhos. Nós temos a obrigação de salvar os nossos filhos, através da pregação da palavra de Deus, através do ensino cotidiano. A Bíblia fala em Deuteronômio que você tem que falar o tempo todo, enquanto caminha, enquanto vai dormir, vai comer, o tempo todo. A nossa vida gira em torno da salvação dos nossos filhos. É uma das nossas obrigações. E você pode ser o pai que for, se os seus filhos não forem salvos, você fracassou. Eles podem se tornar mendigos na rua, mas se eles forem salvos, você foi bem sucedido.
Eles podem ter todo tipo de pecado. Você pode ter errado em várias coisas. Mas se eles forem salvos, você foi bem sucedido. Os filhos de Noé, um deles pecou gravemente. Cão, mas entrou na arca com ele. Era o principal objetivo dele. Então que nós tenhamos firme a ideia de que pode ser requerido de nós, muitas vezes, a vergonha. As pessoas falam, as pessoas perguntam para mim toda hora, e aí, a igreja está crescendo? Não está crescendo. Tá, né? Renato casou, está crescendo. Espiritualmente, a gente amadurece. E tem os nossos filhos vindo pelo mundo aí. Mas não é uma obrigação nossa. Isso não é nem preocupação. Preocupação de Deus. Deveria ser preocupação de quem está lá fora ouvindo a gente. Eles deveriam falar, caramba, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu, eu quero ter comunhão com os irmãos. Eu quero tudo que Deus tem para oferecer. Mas se a pessoa não se importa, eu também não me importo. Com todo respeito, tá? Posso ser um pouco duro em relação a isso. Mas é a realidade. A gente tem que construir a arca, que no nosso caso é pregar, né? E ver quantas pessoas vão ser salvas. No caso, a arca já está construída, né? Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou. E tem só que levar as pessoas para dentro da arca. Bom, então esse é o segundo pai. O terceiro pai que eu vou destacar hoje, que talvez seja considerado o maior exemplo de pai na Bíblia, tirando Deus, lógico, né? Seria Jó. Jó a gente pode considerar que era um pai fora de série, né? O tempo todo a Bíblia diz que ele era justo e tudo mais, e uma das coisas que ele fazia, diz lá em Jó 1:5, que ele fazia continuamente. O quê? O que ele fazia? Oi? Pode falar. Exatamente. Porque talvez tenham cometido algum pecado. Não, com certeza, né? Eles viviam em festa, os filhos estavam lá, mas Jó tinha a preocupação deles. Deixa eu abrir aqui. Diz assim, a partir do capítulo 1, né, verso 4. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Então os seus filhos, os filhos de Jó era um cara muito rico, os seus filhos com certeza também eram ricos, e eles estavam sempre festejando um na casa do outro, eles viviam celebrando, o que é uma coisa legal, não é legal? Coisa boa que eu espero para os meus filhos é que quando eles cresçam, estejam um na casa do outro, festejando com seus sobrinhos, seus primos, coisa boa. E enquanto eles estavam fazendo isso, no verso 5, sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então Jó, ele tinha um amor pelos seus filhos tal que ele se preocupava com os pecados que os filhos poderiam ter feito no seu coração. E ele de madrugada levantava para oferecer holocaustos para os seus filhos. De madrugada. E tem pai hoje em dia que não senta para orar com seus filhos. Está cansado, tem um monte de coisa. Jó tinha 1.000 camelos. 3.000 camelos, desculpa. 3.000 camelos, um monte de coisa. Você acha que ele não tinha muito trabalho? Você acha que ele não se cansava? Ele tinha uma vida corrida, era vida no campo. Era rico, mas tinha uma vida corrida. Geria os servos todos. Nem trabalhava. Os camelos faziam o trabalho todo. Mas enfim, era um sujeito muito rico. Tinham 7.000 ovelhas, né? 500 juntas de bois e 500 jumentos. Coisa pra caramba. Um monte de servo, fazendo um monte de coisa. E ele tinha que gerir isso tudo. E ele não abria mão de levantar de madrugada pelos seus filhos. Agora, repara que há uma certa
um certo padrão aqui, né? Quando Abraão é orientado por Deus a oferecer Isaac, o que ele faz? Ele levanta de madrugada e já começa a preparar as coisas. E a gente também, irmãos, durante o nosso dia, eu acredito que seja mais difícil. Cada um tem sua rotina, não quero ficar botando regra, cada um faz o que quiser, tá? Eu, no meu caso, gosto de acordar cedo. Gosto de acordar cedo, minha esposa acorda cedo, às vezes ela tem que ir para o Rio e acorda mais cedo ainda. Então é importante acordar cedo, você está sozinho em casa, você está mais à vontade, é melhor para ler a Bíblia, para orar, para fazer o que você tiver que fazer. Mas também, na hora de dormir também, vai botar para dormir, hora, tudo, enfim. O importante é, esses homens estavam de pé, orando por seus filhos, se preocupando, oferecendo, ensinando, fazendo o que fosse necessário, inclusive levando para ser oferecidos. E o texto diz no finalzinho, na última frase do verso 5, assim fazia Jó continuamente. Então não era uma vez ou outra, era de contínuo, fazia parte da rotina de Jó. Todas as vezes que seus filhos iam festejar, ele esperava acabar os banquetes, ia lá e os santificava. Lembra que a gente leu hoje? Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor está escrito na tenda, que seria levantado lá no livro de Êxodo, e que foi levantada, e está escrito nas vestes do nosso Senhor quando voltar, que a gente leu hoje em Zacarias 14. Santidade ao Senhor. Jó se preocupava em santificar os seus filhos. Ele não dizia, eu vou impedir meus filhos de pecar. Não tem como fazer isso. Eu vou impedir totalmente. Não. Ainda que eles pequem no coração deles, eu vou santificá-los. Eu vou orar, eu vou consagrar, eu vou me dedicar por eles. Por cada um dos seus filhos, né? O texto diz que era de acordo com o número dos seus filhos, por cada um dos seus filhos. Agora, os seus filhos estavam acima de Deus para ele? Não. Quando Satanás foi autorizado a fazer o que quisesse, exceto matar Jó, o que foi que ele fez? Levou seus filhos embora. E aí, quando o servo deu a notícia para ele que seus filhos haviam morrido, o que foi que ele disse? O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, esse pai que acordava de madrugada para santificar os seus filhos, continuamente, amava ou não amava seus filhos? Loucamente. Uma preocupação contínua com seus filhos. Acordava de madrugada para santificá-los, e ele tinha muitos filhos, levava um boi para cada um. Não era uma coisa simples, gente. Ele fazia os holocaustos completos. O holocausto é matar o boi, faz escorrer o sangue, faz separar as gorduras que poderia ser queimado, que não poderia ser queimado, queimar o animal, entregar para as pessoas. Era um trabalho que ele tinha enorme. E ele fazia isso para cada um dos filhos. Quando veio lá o servo dele, disse, olha, morreram seus filhos, chegou um vento, derrubou, morreu, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor, Deus, era prioridade para Jó. Era prioridade para Jó. Eu sei, muito dificilmente nós teremos uma fé dessa. Muito dificilmente. Mas é o exemplo que nós devemos seguir. O exemplo que nós devemos seguir. E isso vale para tudo, tá? Tudo que Deus nos dá, foi Deus que nos deu. E se Ele deu, Ele pode tirar. Tudo que a gente tem, foi Ele que deu. E se Ele deu, Ele pode tirar. Um outro grande exemplo que eu vou trazer agora no Novo Testamento é José. Né? E José, né? Mateus capítulo 2, versos 13, vai dizer: e tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe
e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei meu filho. Então, José não era pai de Jesus, ele era pai adotivo, vamos dizer assim. As pessoas enxergavam José como sendo pai de Jesus, mas José não era pai, mas ele cumpria o papel de pai, e ele cumpria um papel de pai adotivo de ninguém menos que Jesus, né? Talvez não tenha missão mais difícil, entre aspas, porque por outro lado Jesus também, né, não devia dar muito trabalho, né? Devia ser o filho perfeito, né? Mas, enfim, a missão é grande. E aqui, mais uma vez, o anjo aparece, Deus dá uma ordem para José, de imediato ele obedece a palavra de Deus. Não é amanhã ou depois, espera um pouco, é de imediato. Pega seu filho, pega sua esposa, aqui bebê ainda, né? Não é uma viagem fácil, e ele pegou e foi embora. Até curioso, porque as pessoas falam assim: não, José era rico, né? Maria era rica, Jesus era rico, porque ganharam presentes valiosos, e ele tinha uma profissão e tal, então era rico. Mas logo assim que nasceu, ele teve que pegar e fugir para o Egito. E aí ele levou consigo os presentes que ganhou, e provavelmente, como o texto diz que eles terminaram pobres, né? Gastou lá no Egito, foi gastando para sobreviver. Estava fora de sua terra, fora de sua parentela, enfim. Foi cuidado por Deus, é lógico, né? Isso aí não é importante. Mas, mais uma vez, esse pai, que era um pai adotivo, teve a disposição de cumprir a ordem de Deus de imediato. De imediato. Protegeu, cuidou de sua família, obedeceu ao Senhor. Isso vale para tudo, né? Vale para mãe que não é mãe biológica, pai que não é pai biológico. Aqueles que estão debaixo da nossa autoridade devem ser guiados no caminho do Senhor, de acordo com o quê? Com o que a gente acha? Com o nosso sentimento? Não, com a palavra de Deus. E não foi fácil para José. Então José é um grandíssimo exemplo também de um bom pai. Por quê? Porque obedeceu a palavra de Deus. E ele já, antes de obedecer, né, ele já ficou meio pensando como é que eu vou fazer com Maria e tal, né? Porque também ele tinha apego pela palavra de Deus, não queria escandalizá-la. Também ele suspeitou, né, que tinha alguma coisa errada ali. E, no entanto, quando Deus foi lá e falou para ele, de imediato ele aceitou, não questionou. Ele poderia ter ficado, né, ressabiado, mas Deus deu a palavra dele, acabou, está resolvido, não tem mais complicação. Pois bem, o último dos pais que eu vou trazer aqui está lá em Lucas 15. Lucas 15, a partir do verso 17, diz assim: e tomando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então, esse pai, que é uma representação do próprio Deus, ele enxergava esse filho como morto.
Quando Deus olha para nós, antes de sermos salvos, Ele também olha como mortos. Ele olha para o mundo e fala, esse mundo está morto. Morto. Quando eles se voltam para Jesus, encontram um caminho único, Deus então os recebe como os filhos, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E aí, traz uma veste nova, vai participar do banquete com a gente agora. Essa é a analogia aqui. Mas também há um ensinamento muito importante. Por quê? Porque esse filho, ele afrontou seu pai. Ele falou, olha, eu estou considerando o senhor como morto, eu quero a minha herança. E que aí vou embora. E o pai prontamente atendeu aquilo ali. Às vezes, isso não é nada fácil, tá? Às vezes você deixar o seu filho cometer seus erros, cometer pecados, se afundar, faz parte do trabalho de pai. Faz parte. O filho quis e o pai deixou. E deixou ao ponto de dá-lo como morto. Falou assim, meu filho estava como morto. Meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado e começaram a alegrar-se. Agora, esse pai, ele era também um pai que tinha algumas características curiosas, porque ele tinha outro filho. Ele tinha esse filho, que considerou o pai como ninguém, como morto, falou, eu vou embora, me dá minha herança e tal, falou, pois bem, deu mesmo, né, metade lá da herança dele e foi embora. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Então o filho mais velho, que não abandonou o pai, estava trabalhando no campo. Quando ele está chegando, ele está vendo a festa. Celebração, alegria lá acontecendo, né? E chamando um dos seus servos, perguntou-lhes que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Então, o filho que estava trabalhando, viu a festa, está chegando, devia estar cansado do trabalho, né? No campo, viu a festa. Aí chamou o servo, o que é isso aí? Aí ele falou, não, teu filho e teu irmão voltou, pô. Teu pai está celebrando lá. Aí qual seria o sentimento? Poxa, meu irmão voltou? Não. O que ele vai dizer? Perdi? Chamando o seu servo, perguntou, tá. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então esse filho mais velho ficou indignado com o pai e não queria entrar na festa. Não queria entrar na festa, não. E saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Então, só para deixar claro, esse filho foi longe, não foi? Foi longe, gastou o dinheiro do pai, todo o patrimônio com meretrizes. Mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Ou seja, o filho, esse outro filho, nunca pediu, né? Era tudo dele, ele podia ter feito a festa que ele quisesse, mas ele nunca pediu. Esse pai, ele demonstra um amor aos dois filhos de forma diferente. Mas na verdade é a mesma coisa. Por quê? Porque o primeiro pediu as coisas, eu quero tudo. E o pai fez o quê? Deu tudo. E ele foi embora. O segundo não pediu nada. Mas o que o pai falou para ele no final? Você tinha tudo. Estava tudo aqui. Você podia ter feito o que você quisesse. Se quisesse fazer festa, podia ter feito festa. Se quisesse fazer qualquer coisa, chamar teus amigos, podia ter chamado. Você escolheu trabalhar. E é isso. Esse pai tratou dois filhos diferentes de forma diferente.
sendo justo com os dois. E isso é uma coisa muito, muito difícil. E eu falo isso como pai. É muito difícil você olhar para os seus filhos e decidir fazer uma coisa para um e outra coisa para o outro. Porque você entende que um precisa de uma coisa e o outro precisa de outra coisa. E um fica indignado com o outro. Isso acontece. Um tem ciúme do outro, um irmão tem ciúme do outro. E fala direto, você fez isso para o meu irmão, por que não faz para mim? Direto. Hoje mesmo teve uma pergunta, uma pessoa perguntou assim, pai, quem é seu filho preferido? Eu respondi na hora. É Sara. É isso, até os outros estão dormindo ainda, tá tudo certo. Mas enfim, tirando você está acordado. Mas, enfim, tem essa coisa, né? Uma rivalidade com os irmãos. E nesse caso a rivalidade deve ser enorme. Porque o irmão gastou as coisas que eram do pai e também o outro também gastou que era dele também, né? Porque era dos dois. Ficou revoltado com aquilo ali. Mas o pai conseguiu ser firme com os dois e amoroso com os dois. E era simples, estava tudo ao seu alcance. Enfim, são muitos desafios, né, que nós temos na função de pai. O primeiro deles é entender que o Senhor está acima dos nossos filhos. Esse é o primeiro desafio. O segundo é fazer os sacrifícios necessários. Se é acordar de madrugada, acordar de madrugada. E isso vale para todas as coisas pequenas. Quantas vezes a gente não fica de noite, eu, a Carla, preparando coisa para estudar, ou separando, né? Por exemplo, Samuel estuda música, eu separo músicas para ele estudar, que ele nem quer, mas eu forço. Fazer coisas. Exige coisas. Ser pai exige coisas. Fazer coisas, estar atento a eles, né? As necessidades, talvez eles estejam pecando. E talvez o mais difícil, né? Seja você deixar seus filhos, às vezes, fazerem besteira, cometerem erros e depois saber celebrar, né? Porque talvez, se fosse eu, né? Quando meu filho viesse correndo, talvez a coisa fosse ficar um pouco feia para ele, né? Olha, rapaz, agora tu vai voltar, agora tu vai me ouvir, senta aí que tu vai me ouvir agora e tal. Mas esse pai não, esse pai celebrou, né? Celebrou. E também o outro filho, né? Depois de você estar fazendo a festa, pô, meu filho está vivo, que alegria e tal, o outro vem reclamar, pô, como assim, tu não vai comemorar comigo? E descasca nele também. Mas não, tem que saber, né? As diferenças de cada um. Meu objetivo nessa pregação é que nós, que somos pais aqui na nossa igreja, possamos transmitir a certeza aos nossos filhos de que eles têm um pai que serve a Deus. Que eles possam falar, não, meu pai serve a Deus. Para que quando eles forem pais, os filhos deles, os meus netos, os nossos netos, tenham essa certeza dos meus filhos também. Amém? O nosso Deus, irmãos, é o mesmo Deus de Abraão, de Noé, de Jó, de José, e aqui no caso, na parábola, esse pai representa o próprio Deus. Estamos encerrados. Essa é a mensagem de Dia dos Pais que tínhamos para hoje.